lado vascudo, temos informações do Vasco. Mais um jogador deixando o Vasco, Gabriel Dias. Gabriel Dias que chegou na Série B do ano passado, no meio de 2022. Acabou que ele não teve sequência, porque ele teve uma lesão grave, né? Ele ficou um ano afastado, quando voltou, uma lesão no joelho. Só que quando ele voltou, teve uma lesão muscular. Naquele jogo contra o Galo, esse ano só jogou 10 minutos. Se recuperou, mas não foi utilizado pelo Ramon Dias. O Vasco não renovou o vínculo com o Gabriel Dias, lateral direito. Portanto, mais um que deixa o Vasco. Aí o Vasco já tinha comunicado as saídas do Sebastião Ferreira e do Robson Bambu, agora confirmado também do Gabriel Dias. Outro que não deve ficar é o Ivan. A gente tá acompanhando a situação do goleiro Ivan, que não foi utilizado esse ano. Ele chegou até... No início do ano ele foi utilizado, sim, 2 jogos, mas depois o Léo Jardim dominou e aí virou o titular absoluto da meta Cruz Maltina. Então o Ivan não jogou mais. E aí o Vasco deve também liberar o jogador. Ao mesmo tempo, temos viagem internacional, cara. O Alexandre Mitos tá lá em Miami, na Flórida. Ele tá na sede da 777, tendo reuniões. O novo diretor executivo de futebol do Vasco, nessas últimas semanas, né? Ele negociou e assumiu a pasta, para usar um termo bem burocrático, da direção executiva de futebol do Vasco. Só que ele tem que fazer o meio-campo, tem que fazer o networking dele também. Ele tem que diminuir um pouco a burocracia, principalmente sobre grana. O Vasco ano que vem vai ter o maior investimento desse ciclo inicial da 777 à frente do Vasco. Então, por isso, ele tem que ter mais, digamos assim, não liberdade, mas mais facilidade para investir, né? Mais acesso à grana. Isso é o que ele quer, por isso que ele tá lá. No meio disso, o Vasco segue negociando e tá próximo de fechar com o Kusevich, zagueiro que jogou com o Coritiba esse ano, né? Ele já teve passagens anteriores pelo Palmeiras, enfim, mas não teve tanta sequência. Esse ano sim ele teve sequência com o Coritiba e deve ser o primeiro reforço dessa janela aí de fim de temporada, início de temporada do futebol brasileiro, o zagueiro Kusevich. Então, é um bom com relação nome? ao Kusevich, eu acho que é um bom nome pra composição de elenco. Vou puxar a ficha do Kusevich aqui rapidinho. Quer que eu puxe pra você aqui? No Palmeiras, não consegui puxar aqui. No Palmeiras ele não conseguiu deslanchar tanto. No Coritiba ele teve 32 jogos tomados. É um jogador de uma idade média, digamos assim, 27 anos de idade. Eu considero que é uma idade onde o cara atingiu basicamente a maturidade enquanto jogador de futebol. Pelo que eu vi no Coritiba esse ano, o Kusevich realmente ele teve um certo destaque, por mais que o Coritiba tenha sido um time frágil, não é porque também foi um time rebaixado ali com antecedência que não vale apostar em ninguém, né? Eu acho que você pode pincelar bons nomes ali. Agora, entendo como jogador de composição, eu acho que o Vasco hoje tem um zagueiro de muito alto nível, é o Gary Medel. É um jogador para ser titular. Eu acho que o Michael nos convenceu de que merece uma oportunidade, mas eu buscaria um zagueiro mais tarimbado para ser titular. E aí o Vasco tá tentando o Alonso. Isso. E o Júnior Alonso? Só que tá difícil. Ah, certo? Não, difícil, claro, porque é jogador bom. Claro. Você vai tentar contratar o Kusevich agora, vai ser bem mais simples do que contratar o Júnior Alonso. Eu entendo o seguinte, se tu traz o Alonso ou um cara do nível do Júnior Alonso e traz também o Kusevich, pô, a zaga fica bem legal. Você vai ter, digamos assim, fechou no melhor dos mundos com o Alonso e Gary Medel como titulares. Você vai ter Michael e Kusevich fazendo uma composição de elenco ainda com o Léo, que é um excelente zagueiro também. Você vai ter 5 opções. Eu não sei se vale a pena contratar só um cara como o Kusevich e não trazer um outro cara de qualidade maior. Se a intenção é contratar alguém do porte do Alonso e junto o Kusevich, acho ótimo. Se a intenção é contratar um ou outro, aí eu já tenho um pouco mais de dúvida se é a melhor escolha. Lembrando sempre também que a gente faz esse tipo de raciocínio e nem sempre isso atende à realidade. Pode vir um cara do porte do Alonso não jogar bem e um cara emergente, digamos assim, como o Kusevich, acabar se firmando. O próprio Maicon veio embaixo esse ano e arrebentou, e a gente não imaginava. Assim, eu só acho que a gente não pode se empolgar. Por exemplo, o Maicon foi bem, mas o Maicon tem dificuldade na parte física, o Maicon não é um zagueiro tão rápido, então você vai ter que buscar um outro cara em teste para ser o titular. Algumas informações importantes administrativas, porque a gente sabe o Vasco também tá de férias, Ramon Dias está na Argentina, então só na reapresentação que a gente vai ter aí o início do trabalho, como todos os outros, obviamente, a não ser o Fluminense que ainda tá jogando, mas ainda também não temos nomes anunciados pelo Vasco. Sobre pendências, então é importante a gente falar sobre isso. Lucas Piton e Léo, o Vasco quitou os pagamentos com Corinthians e São Paulo, respectivamente, então não deve mais aos staffs dos jogadores, aos clubes. Então, mais uma dívida que foi paga com o Piton e a outra dívida com o Léo Pelé. A gente falava tanto sobre dívidas no passado. Esse ano, a gestão da 777 também, claro, né, com o Luiz Melo anteriormente e o Paulo Brax, agora com o Lúcio Barbosa e com o Alexandre Matos. O Matos
tá em Miami, na sede da 777, com uma série de reuniões. Ele que tá chegando agora também um novo trabalho, uma nova gestão, novos colegas de trabalho. Ele também tá fazendo o networking dele, né? Chegou com moral, obviamente, porque foi o nome escolhido pela empresa. Ele não foi lá bater na porta e entregar currículo, né, pra trabalhar no Vasco. Foram buscar o cara. Mas ele também quer ter liberdade total pra trabalhar, ou pelo menos o mais próximo disso, pra que ele tenha, por exemplo, a questão financeira mais livre pra trabalhar. Uma informação importante também, que aí vale a gente citar, a Câmara de Vereadores do Rio entrou de férias. Você acompanhou isso, Gabriel Farias? É importante a gente falar, porque isso influencia na reforma de São Januário. Porque tem a questão dos potenciais construtivos, que eu já expliquei aqui, é um pouquinho burocrático, mas basicamente o Vasco tem que transferir o potencial de construção de outras sedes, outras propriedades, para poder utilizar São Januário. Aí tem a questão da grana, que também seria utilizada para isso. Tem que ter um acordo com o executivo e com o legislativo, né? E, obviamente, tudo dentro da lei com o judiciário. Para que isso aconteça, o projeto de lei tem que avançar na Câmara, na comissão. Só que isso vai acontecer na volta das férias, então a gente vai ter um atraso aí. Talvez as obras não comecem de fato em abril, a não ser que na volta do recesso, ali para fevereiro e março, os vereadores andem rápido e deem prioridade para isso. Vai depender da politicagem também do Vasco, se o Vasco vai conseguir articular isso. É importante a gente explicar, porque aquele calendário inicial pode não ser cumprido das obras começando em abril. Vamos aguardar, tá? Até porque o Vasco tem no acordo com a 777 grana para isso, pelo menos separado em contrato. Então grana não seria um problema. Tem a questão de lei para que isso aconteça. Bom, um dia aí administrativo, né? Enquanto a gente aguarda negociações, até pra, se você quiser botar no bolo, o Kusevich ainda é o nome que tá em alta. É importante a gente só salientar que essa questão da obra de São Januário, ela não envolve também nenhum desespero por parte do Vasco, né? Sim. Fazer tudo com calma. É óbvio que quanto mais cedo o Vasco tiver um estádio remodelado, modernizado, melhor. Vai ser uma situação lucrativa, mas que o Vasco possa fazer tudo da melhor forma. E aí, final de ano no nosso país, as coisas não acontecem mesmo. Só o futebol, né? Que o mercado é realmente voraz no mês de dezembro e também no mês de janeiro. Geralmente uma época onde a gente tá com o pezinho no freio na nossa vida pessoal. E com relação a reforços, eu também não tô preocupado. Assim, existe um meio termo aí, né? Eu acho que você tem que aproveitar, assim, quanto mais cedo o mercado, pra você não perder jogadores. Por exemplo, né? Vou dar o exemplo do Bruno Rodrigues, anunciado pelo Palmeiras. Muita gente queria, o Palmeiras já pulou na frente. 20 de dezembro, ele tá anunciado. Mas se a gente for observar uma tendência como um todo do mercado, você não está vendo os clubes anunciando jogadores com frequência. Só o Fluminense que anunciou. 20 de dezembro a gente já teria um mercado um pouquinho mais aquecido. Não sei exatamente o porquê, não sei se é um mercado inflacionado, não sei se é falta de dinheiro por parte do país, mas eu não tô vendo um mercado assim tão aquecido não. De repente vamos ter aí uma última semana um pouco mais quente, o início de janeiro mais pegado nesse sentido, mas eu acho que o Vasco ele tem que equilibrar nesses dois sentidos. Você vai atacar o mercado com um pouquinho mais de pressa, mas ao mesmo tempo o Vasco só começa a disputar uma competição mais importante ali por volta de março, quando entra na primeira fase da Copa do Brasil. Então eu tô tranquilo por enquanto.